Ananice, a gente vai seguir. Bora incluir. Com Ananice, a gente vai seguir. Olá pessoal, mais um Papo Nice e hoje o nosso tema é pessoas com deficiência. Eu tenho aqui do meu lado Felipe Diogo, 33 anos, jornalista, formado pela Universidade Metodista de São Paulo, cursou também locução de rádio no Senac Santana, curso de comunicação integral pela UNIR, União e Inclusão em Redes e Rádios, curso de jornalismo esportivo, trabalhou como voluntário na Rádio 9 de Julho, programa sobre deficiência. Obteve uma oportunidade na Rádio Paraty FM, onde atua até hoje, iniciando como comentarista de futebol. O único comentarista cego de futebol profissional no Brasil. Olha só, preste atenção nisso. Apresenta programa na Rádio Paraty há 5 anos, chamado Espaço da Inclusão, todos os sábados, das 13 às 15 horas, onde aborda os temas relacionados às pessoas com deficiência. Entrevistas a atletas, audiodescritores, pessoas com deficiência que desenvolvem diversas atividades, pessoas envolvidas com a causa e atleta. E ele também é atleta de corrida de rua. Aqui do meu lado eu estou com Yuri Mateus, 24 anos. Yuri nasceu com a má formação congênita e teve que amputar os membros inferiores na altura do joelho e no pé. Ele usa prótese desde o início, fez tratamento na ACD e lá participou de atividades esportivas, basquete, natação, remo e recentemente pratica artes marciais. Por fim, mais conhecido como Chiquinho, mas é o nosso companheiro Francisco, opa, quase que eu baguncei aqui, né? Valdemir da Silva, aposentado, trabalhou há 27 anos na montadora aqui da nossa cidade, Volkswagen, foi diretor do Sindicato de Metalurgia do ABC e esteve também como membro do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Atua até hoje na luta dos direitos das pessoas com deficiência e tem um filho autista, o Pedro Henrique. Ô Felipe Diogo, você que é jornalista, apresenta o programa lá no Espaço da Inclusão. Eu já estive lá também no seu programa, dando entrevista, falando um pouco sobre as atividades durante o mês de setembro. Mas é importante o pessoal conhecer um pouco mais sobre a sua história, né? Eu li aqui o seu currículo, um currículo bastante extenso. O único comentarista de futebol esportivo profissional no Brasil. Como que desenvolveu o seu problema visual? Você já nasceu com essa deficiência? Para as pessoas, os nossos internautas, conhecer um pouco mais quem é o Felipe Diogo. Bom, boa noite, amigos do Papo Nice. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, vereadora Ananice, pelo convite. Meu nome é Felipe Diogo, 33 anos. Eu já nasci com a deficiência, né? Eu sou cego total. Eu tenho microoftalmia, meu globo ocular não desenvolveu, então por esse motivo eu tenho essa deficiência. Bacana. Yuri, né? Acho que a câmera dá para pegar aqui, né? As próteses que ele usa aqui nas pernas, né? E aí, Yuri, como que ocorreu essa sua deficiência para o pessoal conhecer? Assim como o Diogo, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei lisonjeado. Obrigada, nós que agradecemos. Eu nasci com uma formação congênita que até hoje é um mistério. Entendi. Não sabemos o que houve, por que eu nasci desse jeito. Aí amputei com 1 ano e meio e com 2 anos e meio coloquei minha primeira prótese. Fui levando a minha vida com isso desde pequeno, então, assim como o Diogo, já estamos a par e totalmente acostumados com o jeito que somos, né? E nos aceitamos, essa é a melhor parte. Você participou de uma atividade que nós realizamos na Câmara Municipal no dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu achei muito bacana quando você disse: eu não sou uma pessoa simples. Eu não sou simples. O que você quer dizer com isso? O não ser uma pessoa simples eu não me contento com o básico que a sociedade nos impõe. Eu sempre quero mais. Eu me contento com mais. Porque acho que com o simples todo mundo pode ter, né? Por que eu tenho que ser todo mundo? Tá certo. Tem que ser o diferencial. É isso aí. E posso falar Chiquinho, né?
Pode ser. Chiquinho, que é pai do Pedro Henrique, não é isso? Isso. Conheci o Pedro Henrique um dia lá na sua casa. Você tem mais uma filha, né? Tenho uma filha. E o Pedro Henrique, que é o mais novo, que nasceu autista, mas um garoto me deu um abraço, interage com as pessoas. Chiquinho, como que é lidar com a criança com autismo? Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite. Boa noite, Yuri e Felipe. Olha, Ana, nenhuma família está preparada para receber uma criança autista ou com outro tipo de deficiência, né? Então, a priori, é uma surpresa muito grande. Você tem que lidar com aquele momento de aceitação, de falta de informação, e aí você procura lidar com essas situações, né? Então, eu sempre digo que o Pedro Henrique ele veio para me fazer uma pessoa melhor. Eu posso dizer hoje, sem dúvida nenhuma, que eu sou uma pessoa melhor depois que veio o Pedro Henrique. E me ensinou muitas coisas. Eu passei a ver o mundo de outra forma, a ver as pessoas de outra forma, e foi com a vinda do Pedro Henrique que eu ingressei de corpo e alma nessa luta em defesa das pessoas com deficiência, né? E uma vez que você entra nessa militância em defesa das pessoas com deficiência, você parece que não para mais. É muito bom, e eu pude aprender muito. E eu sempre vi o seguinte, que quando eu olhava para o meu filho naquela situação, eu comecei a pensar que certamente teria muitos outros Pedro Henrique, como a gente tem visto, em situações ainda até pior do que o Pedro Henrique. Então, é por isso que hoje eu estou aqui para também dar esse testemunho, né, do que é ser um pai com uma criança com autismo. Entendi. Então, você que está aí nos acompanhando, que está gostando desse Papo Nice de hoje, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter conhecimento desses depoimentos que estão sendo relatados aqui hoje, que são de extrema importância para nós, enquanto ser humano, né? E enquanto atores políticos da nossa cidade, ou do nosso município, ou do nosso estado, do Brasil, porque é importante a gente fazer essa luta por políticas públicas, por inclusão, e só conhecendo mesmo a realidade que a gente pode aí melhorar a nossa atuação. E eu gostaria aqui de ouvir um pouco, e vocês ficam à vontade, tá, para acrescentar uma fala do outro, do Felipe. O Felipe é formado em jornalista, é locutor, tem uma série de profissões, na verdade, formação. E assim, a gente sabe da dificuldade que a gente às vezes tem para poder ter uma formação, para poder estudar. E o Felipe, com a deficiência visual, né, se formou em jornalista, fez curso de locução. Como que foi a sua trajetória estudantil, Felipe? Fala um pouco pra gente aí. E as dificuldades, as barreiras que você encontrou. Bom, eu formei pela Universidade Metodista de São Paulo, em jornalismo, locução para a rádio pelo Senac. Bom, na faculdade, é claro que tem algumas coisas que precisam ser adaptadas, né? Algumas matérias, por exemplo, que é meio complicado para um deficiente visual fazer, por exemplo, diagramação, uma filmagem, por exemplo. Então, eu fazia as outras partes dos trabalhos, como, por exemplo, pesquisar os convidados para a gente entrevistar, ou mesmo a parte de entrevista, né? Então, como eu sempre fui muito focado em rádio, então eu acabava fazendo essas partes. Certo. E também ia conversando com os professores, geralmente eu fazia as provas oral, uma coisa ou outra, geralmente quando era texto, por exemplo, texto de produção de texto para impresso ou para rádio. Aí eu fazia na máquina em braille, eu tinha as ideias, eu escrevendo, lia, depois entrava com a professora, fazia a leitura, para o professor saber como é que estava, o que precisava melhorar, o que podia tirar, enfim. E aí foi indo, os 4 anos, né, da faculdade, as adaptações, mas foi um tempo bem interessante, gratificante, o único aluno primeiro e o único aluno por enquanto da faculdade de jornalismo. Já no Senac,
no Senac eu tinha os materiais e todos em braille. Né? Eu tive as apostilas do curso, quando eu ia fazer as locuções. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Você sentiu uma diferença quando você teve acesso ao material em braille, material inclusive com a linguagem para as pessoas que é deficiente visual que você teve no Senac e na faculdade não tinha? Melhorou o seu rendimento? O que você sentiu? Então, na verdade assim, na faculdade eu tinha os materiais, eles eram escaneados e digitalizados. Então eu ouvia os livros como leitor de tela. Tá. Já a diferença do braille, por exemplo, para que eu pudesse acompanhar, no Senac eu acompanhava, vamos supor, quando a gente ia fazer os textos práticos, vinha, assim como vinha para os alunos em tinta, vinha para mim em braille. Então eu fazia as leituras dos textos para fazer a minha locução. Eu escutava os colegas fazer para ver como eu estava fazendo. Às vezes era um comercial, ou então uma locução de rádio popular. E aí eu ia lendo e fazendo a minha locução. Bacana. Aqui a gente tem uma jornalista aqui também, formada pela mesma faculdade que você, né? Depois eu vou perguntar para ela como que foi para ela. Ô Felipe, a gente está aqui com o Chiquinho, que veio aqui enquanto pai, né, de uma pessoa com deficiência. E aqui a sua mãe, a segunda vez que eu encontro contigo, e a sua mãe sempre está te acompanhando, né? Acho que quando eu fui na Rádio Paraty, não sei se foi sua mãe ou seu pai, acho que era sua mãe também, né? Provavelmente. Foi sua mãe, né? Acho que é legal, depois, né, falar um pouco como que é a participação, a importância da participação na família, né, para a formação da pessoa com deficiência. Aí vamos deixar o Yuri aí. Eu acho que o depoimento do Chiquinho, eu falei, minha mãe tá aqui do meu lado, porque eu acho que pai é tudo igual, velho, realmente só muda o endereço, né, porque o que ele falou, que nenhuma família tá realmente preparada, ninguém pensa, nossa, estou grávida, será que vai nascer deficiente? Nunca, ninguém para pensar isso. Verdade. E é algo que eu até converso com os meus colegas, porque de todos os meus colegas de ciclo social, assim, eu sou o único que tem deficiência. E eu paro para conversar com eles assim, que eu gostaria de dar palestras motivacionais e sociais em faculdades e escolas. E eu gostaria de realmente abrir a mente da população, para saber que estamos sujeitos a qualquer coisa, entendeu? A mãe engravidou, ela fala, tem a probabilidade do meu filho nascer deficiente e eu vou amá-lo e respeitá-lo e ele vai lutar e vai vencer todos os obstáculos da vida. É difícil, realmente é difícil. Porque como ele falou, ninguém está preparado. Abala a família, abala a estrutura. Você tem que ter um psicológico muito forte. Você falou que tem o caso de nascer, né? Mas algumas pessoas acabam se tornando, né? Por algum acidente, de trânsito ou ou outro tipo de acidente que acaba levando a pessoa a ter algum tipo de deficiência, né? Sabe, essa questão da deficiência, ela perpassa por todas as camadas sociais. Certo. Ela atinge a todos. É no acidente de trânsito, é no trabalho, em qualquer lugar. Deficiente não é coisa de mim, não é coisa de você. Então, assim, eu acho uma causa importante para a sociedade estar atenta. É verdade que já tivemos grandes avanços, mas hoje a gente ainda, quando a gente vivencia, a gente sente que uma das piores barreiras que você tem é a questão atitudinal. A barreira está na atitude da pessoa. Por exemplo, o Felipe, se ele tiver um cão-guia, se ele tiver uns mecanismos que possa dar autonomia para ele, ele vai encontrar menos dificuldade. Entendi. A mesma coisa o Yuri. E aí eu me volto para a questão do meu filho, que é a questão do autismo, é a dificuldade de você fazer a inclusão, de você fazer a comunicação com uma criança com autismo. Porque eles são uma caixinha de surpresa, né? Então isso pega as famílias despreparadas, muitas famílias se desestruturam, às vezes famílias se desfazem por não conseguir dar conta de lidar com uma situação, né? A gente acompanha sempre aí, a gente vê que tem muitos pais que
separa, sobretudo o pai que deixa a criança com a mãe. A gente tem muitos, sei lá, tem família que não aceita a criança, entendeu? Então, o primeiro preconceito, quando uma criança chega assim, com deficiência, às vezes é na própria família. Eu conheço família que não aceita a deficiência do filho até hoje, e isso é muito difícil, e ele torna-se ainda um quadro cada vez pior. Yuri, fala um pouquinho aí sobre como que foi a sua trajetória. Você sofreu algum preconceito na escola? Tinha as barreiras de escada, de acessibilidade? Você sentia dificuldade para caminhar? Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ir na ACD, lá onde eu faço tratamento até hoje, principalmente por conta das próteses, né? Tem que trocar, é sempre lá. Quando eu vou lá, eu sempre... Essa é a frase que eu levo pra minha vida: eu não tenho nada. Legal. Porque tem N pessoas, tem N deficiências, N outras formas de deficiências que, você fala, como que a pessoa vive assim, cara? Tem gente de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, que a mãe ainda carrega, troca a fralda. É verdade. Vive à base de sonda, que é um leite especial com os nutrientes. Como aquela garota que nós estávamos com a mãe dela até uma entrevista. Tem 30 anos e nem parece, né? Nem parece, verdade. E eu paro para pensar, como vai ser a vida dessa pessoa quando o pai vier a falecer? Porque a lei original da vida é assim, né? É verdade. Os pais falecem, os filhos ficam. Só que quem vai cuidar? Sendo que para muita gente, como disse o Chiquinho, chega a ser um estorvo. A pessoa com deficiência. Entendeu? E sim, sofri preconceito mais na escola. Na escola. Quando criança. Porque criança não tem filtro. Não tem. Criança fala tudo que vem à cabeça e... Mas aí já cheguei a perguntar pra minha mãe: mãe, por que eu nasci assim? Mãe, por que você fez isso comigo? E acho que com certeza abalou demais. Mas com as estruturas, né? Ela deve ter ficado arrasada. Você até me desculpa, mãe, se você tivesse. Mas hoje, não, hoje eu levo a minha vida normal. É outra coisa que eu não gosto dessa palavra, normal. Legal. Porque todos somos normais, com as nossas esquisitices. Ou seja, ninguém é normal. Ninguém é normal, logicamente. Ninguém é normal, né? Se você é normal, tem a impressão que você é um extraterrestre. É verdade. Ah não, você é deficiente, eu sou normal. Eu falei, não, também sou normal. É verdade. Porque você pode ter o costume, eu acordo, tomo café, eu acordo, já tomo banho, mas pra você eu tomo café primeiro. Mas você é normal do seu jeito, eu sou normal do meu jeito. Então todos somos normais. É isso aí. Felipe, queria acrescentar alguma coisa nesse? Não, só falando em relação ao que ele falou, o que o Yuri comentou, normal, e isso quando a pessoa também não fala, você é um PCD? Você é um PCD? Eu falo, não, eu sou o Felipe. Ele fala assim, eu sou você. Você é um PCD? Eu sou uma sigla. Eu sou uma pessoa. Eu acho, você falou isso da parte de ser cego, eu acho engraçado que as pessoas de fora assim, tendem a mascarar, tenta falar bonito, meio com vergonha de falar, não, eu sou deficiente físico. E ele, no caso, ele é cego, ele não é deficiente visual. Se ele for deficiente visual, ele teria algumas limitações, né? Ele não enxerga nada. Certo, não enxerga nada. Só que a pessoa acha que falar, eu sou cego, eu sou surdo, é um insulto. Então, pelo amor de Deus, não posso falar. Vamos tratar o deficiente ali, ó. É que tem muita... Não, uma bandeja de prato, meu amigo, cuidado! Complementando aqui a fala do Yuri, as pessoas com deficiência, se a gente for ver no decorrer da história, sempre tem um estigma, né? Sempre foram estigmatizadas. E hoje não é diferente. Como eu falei no início, tivemos grandes avanços, né? Se a gente for falar da questão da lei de inclusão, nessa última década aí, houve grandes avanços e não foi porque os gestores são bonzinhos, não. Isso é porque o movimento de pessoas com deficiência partiram para cima para conseguir seus direitos, né? A pessoa com deficiência, ele é igual a qualquer uma outra pessoa, deve ter seus direitos respeitados de igual modo e de mesma oportunidade, o que ainda é muito desrespeitado, né? Você não tem acesso como deveria ter, né? Um total desconhecimento. Quando se fala em autismo, é difícil até para a comunidade médica lidar com essa questão hoje. Porque também é difícil você saber se a pessoa é um autista, né? Porque no grau, nosso grau você está vendo, está vendo que tem alguma coisa. Só que para o autismo vai ser, eu estou olhando para o cara. Eu acho que não tem uma pessoa
melhor para reconhecer isso do que a mãe. E eu digo isso por conta da minha esposa. Minha esposa, ela hoje se tornou-se praticamente, além de mãe, uma especialista em autismo, por conta de tanta pesquisa que ela faz, pela dedicação que ela tem com o Pedro Henrique. Isso torna ela assim com uma sensibilidade muito apurada. Bacana. Já que, Chiquinho, você tocou aí em relação às leis, né? O Brasil é um dos países que mais tem legislação voltada para a garantia das pessoas com deficiência, né? A gente tem a Lei 8.213, que é a de cotas, né, nas empresas acima de 100 funcionários, tem que ter 2%, até passa depois de 1.000 em diante, é 5% tem uma de contratação, exatamente. E, só que mesmo assim a gente encontra ainda muita dificuldade, as empresas dizem que não encontra pessoas para contratar e acaba divergindo um pouco da estatística, né? Tem uns dados que diz que tem em torno de 9.000 pessoas com deficiência preparadas para entrar para o mercado de trabalho, para 800 e poucas vagas, e mesmo assim as empresas alegam que não encontram essas pessoas para poder contratar. E depois da aprovação dessa lei, acabou tendo uma fiscalização mais rigorosa nas empresas para poder detectar que se está aplicando ou não a legislação, né? E ficando sujeita a multa, enfim. Então, né, é exatamente isso, né? A lei de cotas, ela foi um grande avanço para as pessoas com deficiência entrar no mercado de trabalho. Só que, como sempre, as empresas, outros meios, acham uma maneira de burlar a lei, né? E as empresas às vezes conseguem burlar a lei. Ela pega lá, às vezes, uma pessoa que já está lesionada dentro da fábrica, que a própria fábrica lesionou, e coloca essa pessoa como uma pessoa com deficiência. E não pode, né? Proibido. Não pode. Se descobrir, não pode, entende? Então, mas existe fatos que a empresa ela burla a lei, né? Um outro grande avanço também foi a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que foi sancionada em 2015. Essa lei brasileira, ela foi reconhecida, né? Ratificada, né? Na verdade é um protocolo, né? O que o Brasil é signatário da ONU, né? E isso foi aprovada por força de emenda constitucional. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, no papel, é uma lei excelente para as pessoas com deficiência, mas ela é o tipo daquela lei que, tipo assim, não pegou. Então, é importante que as pessoas com deficiência se apropriem, né, dessa Lei Brasileira de Inclusão e faça cumprir. Se tem uma lei, a gente precisa fazer com que essa lei cumpra para benefício das pessoas com deficiência. E é importante ressaltar que a Lei Brasileira de Inclusão, ela não está voltada só em relação ao emprego, né? Não. Mas é voltada para todas as atividades. O problema do Brasil, o Brasil é um país muito rico em legislação. Dos países onde a legislação para a pessoa com deficiência é uma das melhores que tem. O problema do Brasil está na execução. Certo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, tem a questão da audiodescrição. A audiodescrição, para quem não conhece, é aquele recurso do qual vai passando, vai falando, vai descrevendo para a pessoa cega. Às vezes passa um vídeo na TV, um comercial, ou um filme, alguma coisa assim, para a pessoa, do mesmo jeito que tem para a Libra, para o surdo, né, em novelas, alguma coisa assim, tem a audiodescrição para o cego. Não é todas, tem lá a lei falando que todas as emissoras de TV tem que ter na sua grade de programação um tanto X de horas com audiodescrição. Você acha isso em uma ou duas emissoras. Igual no cinema. No cinema era para ser o ano retrasado, todas as salas de cinema terem as adaptações nas salas de cinema com audiodescrição. Aí passaram para esse ano. Desse ano já passaram para o ano que vem. O problema não está, a lei tem um monte, dura executar. Verdade. Eu vejo de vez em quando tem algumas exposições de arte, né? Que aí o pessoal faz alguma adaptação para a pessoa cega. Você já foi a alguma dessas exposições, em museu, alguma coisa assim, Felipe? Já. E aí, conta para nós. Algumas têm esse recurso,
de audiodescrição, depende muito do tipo da exposição, onde que é, né? Ou então às vezes tem em braille do lado, escrito o que é. Depende muito do aonde você vai, o que é. Tem alguns, o MASP, por exemplo, o MASP tem o recurso de audiodescrição, qual mais? O Museu do Futebol também tem umas coisas que dá para você tatear, outras tem o fone, você põe o fone e escuta. Então, assim, depende muito de onde você vai, que tipo de exposição, se a pessoa se preocupou com aqui. Também a gente, é claro que a audiodescrição, para você fazer, colocar em todas as exposições, ela é um recurso caro, a gente não pode negar, mas é um recurso necessário. Verdade. E falando em relação a isso, acho que o Yuri acrescenta, que eu vi que ele quer acrescentar, um dos pontos que a gente cobra bastante, os pais nos procuram, né, para poder fazer reclamação, é em relação à inclusão na sala de aula, né, porque tem a legislação que garante a inclusão, mas a sala de aula, o Estado, o município também, às vezes não está preparado para poder fazer essa inclusão, né? No Estado ainda a dificuldade é maior, porque não adianta ter a legislação e não ter os equipamentos, não ter os recursos humanos, os profissionais suficientes para poder fazer esse atendimento, né? Acho que depois o Chiquinho pode falar um pouquinho em relação ao filho dele, mas no ano passado, inclusive, nós procuramos o secretário de Educação do Estado para fazer essa discussão em relação ao professor auxiliar na sala de aula do Estado. Infelizmente, a gente fez a reunião, discutimos, se comprometeu, mas até agora a gente não teve um retorno satisfatório para os pais. Não sei se o Chiquinho até foi nessa reunião com a gente. Foi eleito agora o novo governador de São Paulo, né? E com certeza os pais vão continuar cobrando e vamos ver como o governador vai atuar em relação à educação aqui no nosso estado, que já está aí há mais de 24 anos sendo aí da gestão de um partido, e a gente precisa que avance aqui no estado de São Paulo, né, a qualidade do ensino e principalmente voltada à inclusão às pessoas com deficiência. Yuri, vai lá. Eu acho que a pessoa com deficiência não deveria ser um tema deficiente, né? Não deveria ser um tabu para a sociedade. Certo. Assim como eu estava comentando nos bastidores com você antes da nossa solenidade lá, não era para a gente estar reunido naquilo, fazendo o dia da luta da pessoa com deficiência. Não temos que lutar para nada. Nós já não deveríamos estar inclusos na sociedade como todo mundo. Eu não voto como todo mundo, não vou no banheiro como todo mundo, como todo mundo. Por que tem que ser diferente? Tem que ter uma lei só para mim. Entendeu? Claro, é muito bonito, é muito bacana. Quem tem esse zelo, quem tem essa preocupação para nos incluir, sendo que já deveríamos estar incluídos. Mas se for ver, chega até a ser, para quem feio, para quem não age assim, chega até a ser feio. É feio. Já deveria ser natural. Sim, tinha que ser natural. Chega a ser uma espécie de preconceito isso também. O Chiquinho, depois que você Felipe, o Chiquinho havia colocado ali que hoje existe a legislação, que é um mecanismo de cobrar as garantias, porque infelizmente não existe, né? Não devia ter, mas infelizmente muitas leis, muitas legislações, muitos grupos chamados de minoria, que não é minoria no nosso país, para essas pessoas serem incluídas na pauta da política pública, da sociedade, é o que o Chiquinho colocou. Tem legislação, mas essa legislação ela não vem automática. É o que você está colocando, que deveria já ter. Porque a pessoa fala, não, tem a Lei Maria da Penha, não bate em mulheres. Isso é a mesma coisa. Não... Tá certo. E aí o Chiquinho colocou, foi devido muita luta para poder conquistar, para poder ter um mecanismo de cobrança, né? Assim, olha, respeite pelo menos a legislação. É isso que, já que a gente tem aí as barreiras do respeito das pessoas, respeite a legislação. E isso que o Yuri está questionando. Não deveria ter, já deveria ser automático, mas infelizmente ainda não é assim. Felipe, você queria falar? Eu só complementar o que o Yuri colocou, é que também assim, Yuri, muitas vezes, e demais componentes, muitas vezes
o deficiente, ele se coloca nessa condição, às vezes, tipo, olhe para mim, me veja, Sim, numa condição inferior. sim, Vou isso dar eu um concordo com exemplo. você. Vou te dar um exemplo. Tem um grupo que eles vão fazer uma manifestação do negócio do passe livre interestadual, do negócio do deficiente. Meu, criaram um grupo no WhatsApp, o grupo tem mais de 200 pessoas para falar negócio do passe. O deficiente tem que andar no ônibus com gratuidade. Mas como é que você vai exigir um ônibus de qualidade se você tem você quer que a sua passagem seja de graça? Então, assim, às vezes o próprio deficiente ele se coloca numa condição inferior. Sim. É que tem casos, né? No caso de vocês têm autonomia, Sim, são preparados, né? Mas tem o caso, como você mesmo citou, da menina que estava lá, que a mãe tem 30 anos, Sim. não parece, aí a pessoa não consegue ter autonomia financeira ou autonomia para poder se afirmar, se auto-ser, né? se auto-ser, Né? exato. Para poder se auto-ser, ter autonomia de se cuidar, de tomar banho, de fazer, ou de se locomover, tem gente que não tem. Então, tem situações específicas, né, que aí requer uma legislação específica. Acho que não é o caso de todos, mas tem situações que, no meu ponto de vista, de ignorante, né, no caso, eu acredito que seja necessário Eu acho situações, ou em famílias que às vezes não têm recurso, então o Estado tem que prover. Sim. Serão os critérios, né? Lógico. Quando você pensa em pessoa com deficiência, isso no pensamento da sociedade, geralmente se pensa a pessoa que está ali precisando ou necessitando de algo, né? E eu já vi relato de pessoa bem próxima a mim que um dia estava no metrô, ele é cego, e a pessoa veio e deu lá uma esmola para ele, né? E na verdade ele não estava precisando disso. Então existe um preconceito já de cara com a pessoa com deficiência. O que as pessoas com deficiência exigem é que ela seja igual a todos e que tenha a mesma oportunidade para ela como tem para todos. Só que isso ainda não existe. Já houve avanço, mas infelizmente não existe. Por isso que a necessidade da lei de cota é importante. Claro, seria bom se não precisasse de uma lei que obrigasse um empresário a contratar, né? Não tivesse esse preconceito empresarial para poder contratar uma pessoa com deficiência. Se ela adaptar o posto de trabalho, a pessoa com deficiência vai dar conta do mercado, vai trabalhar igual uma outra pessoa. É só uma questão de adaptar, né? Mas o pensamento é que a pessoa com deficiência se adapte, né, à situação, né? E deve ser o contrário. A sociedade, a barreira está no espaço físico, na sociedade, que tem que ser adaptada às pessoas com deficiência. Mas é o contrário, a lógica é invertida. A pessoa com deficiência ele tem que se adaptar. Por exemplo, uma pessoa com miúde, ele subiu uma escada, não sei se ele vai ter dificuldade, imagino que não, porque ele é muito forte, né? Mas uma pessoa cadeirante, como é que ele chega e se depara com uma escada? A barreira não está nele, a barreira está lá na escada, então é preciso que tenha um elevador. Tem prédios que ainda não tem espaços aí que ainda não tem escolas que têm dificuldade. Então a pessoa com deficiência, ela quer apenas o seu direito e a oportunidade igual para todos, né? Por isso que precisa ainda hoje essa lei de cota, essa lei brasileira de inclusão, a questão das escolas, né? O auxiliar, tem criança que ela precisa de um auxiliar lá, né? Quando você fala no município, você tem hoje uma facilidade, né? No município, já avançamos bem no município. Tem ainda muitas demandas no município, né? Mas muita mesmo demanda. Se você perguntar para as mães aí, ela vai apontar as mais adversas, né? Mas quando você chega no estado, a coisa é ainda pior. Quando você fala com um professor lá na rede estadual de que teu filho tem direito a um auxiliar, ele fala, o que é isso? Um auxiliar. Então você tem que ter lá a lei de inclusão e mostrar para eles. Se eles ignorar, precisa ir no advogado para fazer valer seu direito, senão
você fica lá numa situação muito difícil. Né? E muita gente acaba, né, culpando o professor, na verdade ele não é culpado, né? É o Estado que não garante as condições adequadas de trabalho, né, de salário. A gente sabe que o professor é pouco valorizado na nossa sociedade, no Estado, então o professor ele tem que ter a formação, tem que ter as garantias, né? E tem que ter as condições de trabalho para poder atender bem a população. Tem situações, e aí a gente fala assim, porque a gente ouve relatos de pessoas, de mães, de pais, né? Que às vezes recebem uma orientação para o filho ir para uma escola especial. Que eu sou contra a questão da segregação. Porque isso caracteriza a segregação. E isso hoje vem muito na linha do pensamento de muitos gestores que foram eleitos agora nessas últimas eleições. Segregar. Por que segregar? Porque segregar é mais fácil para o Estado. Tira a responsabilidade do Estado e coloca a responsabilidade na pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, quando ela não consegue chegar ao Estado, o Estado tem que chegar até essa pessoa, né? Então é importante ter esses mecanismos de inclusão, porque a inclusão, Ana, é tão importante. Eu defendo tanto a inclusão que a pior inclusão para mim é melhor do que qualquer espaço de segregação, né? Separado. Porque você pega, por exemplo, uma criança com deficiência auditiva, coloca lá numa sala de criança. O que vai acontecer? As outras crianças vão aprender Libras. Você entendeu? Você pega uma criança que nem o meu filho, que tem dificuldade de interação social, coloca lá junto com as crianças, é mais fácil dele interpretar, né, a comunicação das crianças. Então, portanto, eu penso que a pior inclusão é melhor do que a segregação. Eu passei pelas duas etapas. Eu estudei em escola regular e estudei em escola especial, Mas assim, durante uma etapa da minha vida, eu estudei no Instituto Sérgio Padre Chico, na minha quarta e minha oitava série. Certo. O ensino que eu tive no Instituto Padre Chico, eu nem ia ter escola nenhuma do Estado. A gente aprendeu até geometria, desenho geométrico para a série. Então assim, eu falo isso sem medo de errar. Não ia obter esse ensino em nenhuma escola, primeiro porque naquela época também não tinha tantos recursos assim igual tem hoje, né? Era a máquina mesmo para quem tinha condição, a reglete, raros os locais que tinham impressora braille, o livro chegava depois de não sei quanto tempo, né? Então se você desse com algum jeito tudo bem, mas era muito difícil. Então assim, por ter ido pelas duas etapas, depois o colégio eu fiz numa escola normal, eu acho assim, tem casos que, às vezes o professor também, ele não tem a experiência de como fazer, também nem sabe como lidar também. Então assim, eu particularmente, eu acho que depende muito é claro que seria bom se todo mundo fosse incluso, se a escola estivesse preparada, mas muitas vezes ele vai falar uma equação para um cego, por exemplo, ele não sabe como falar. Aí você fica lá, você que não está enxergando, boiando, porque você não sabe o que o professor quer dizer e nem o professor sabe explicar. Então o problema é que as escolas estaduais não estão preparadas para poder receber. O professor não está preparado, não fez a formação do professor. Hoje se fala muito na Libra. A Libra, mas e o Braille? O Braille está sendo esquecido. Ninguém fala do Braille. Não vejo ninguém falar do Braille. Realmente. Verdade. Fala mais em Libras, verdade. O Braille fala pouco. A segunda língua do Brasil, né? Libras. Então, mas se assiste o Braille, se a Libra é a segunda língua, o Braille é uma escrita. Sim. É escrita. É isso mesmo. De toda razão. O Felipe, ele já fez capoeira. E você? Eu sou campeão mundial de para-jiu-jitsu. Olha, campeão mundial, olha só, de para-jiu-jitsu. Olha, saiu, né? Você Quase, só saiu, né? Acho que seria legal você falar como que é essa participação sua no esporte, né? Eu, como você tinha lido antes, né? Sempre estive no meio do esporte, é o que eu tenho mais afinco, é o que eu gosto bastante. Sempre gostei de me movimentar, sempre gostei de brincar na rua desde criança e aí fui correndo no esporte, gosto de esporte, vamos pro esporte.
não sou muito bom de jogar futebol, então parti pro basquete. Certo. Aí foi basquete na CD, natação também, mas aí me encontrei na luta. Participei do Campeonato Mundial em 2016, fiquei em primeiro lugar na minha categoria e fiquei em terceiro lugar no absoluto. Absoluto seria o seguinte: qualquer deficiência, qualquer faixa, qualquer peso. Na minha categoria é biamputados ou amputados dos membros inferiores, faixas brancas que eu sou ainda, e de peso de 85 para cima. Certo. Para compensar a ausência, eu fico grande na parte de cima. Entendi. Estou com 110 quilos agora. Sério? Não parece que você tem. Obrigado. Não parece. Obrigado. E, tem pouca divulgação, eu acho que merecia uma divulgação muito melhor, mas é uma coisa sensacional. É sensacional. Acho que tem mais regra do que a Constituição para lutar, porque é muita regra. Para você ter noção como eles têm o feeling com cada um, né, o tato com cada um. Se eu for lutar com alguém, no absoluto, lógico, né, que é qualquer peso, qualquer faixa. Se eu for lutar com alguém que é cadeirante, que é paralítico, que não tem de nada para baixo, não pode ter certos golpes. Entendi. Se alguém que tem poliomielite na perna, não posso dar uma chave de pé na pessoa. Tem muito, se você perde pontos, é desclassificado. Tem muita regra. Acho que tem mais regra que até o próprio jiu-jitsu convencional. Entendi. E é muito gratificante. Eu fiquei mais emocionado em ficar em segundo lugar numa competição do ano passado, que só tinha deficiente, do que que era só para deficiente. Olha só, gente, campeão mundial aqui do meu lado. Esse papo nice tá ficando bom demais, né? E agora o Felipe Diogo, que é o único narrador de futebol profissional cego do Brasil. Não é pouca coisa. Me diga, como que você narra futebol, homem? Diga aí que você não tá vendo os lances. Quem me dera, na verdade eu não nada, eu comento. Você comenta, comentador, é isso mesmo, comentador. Se eu narrar seria bom. Bom, na verdade isso aí surgiu em 2013. Eu conheci o senhor Antônio Eustáquio, que eu agradeço até hoje, me deu essa oportunidade na Rádio Paraty FM, aqui de São Bernardo do Campo, através de um colega chamado José Mourão, inclusive daqui. José Mourão conheço, isso. Conheço ele. E aí, quando a gente se conheceu, eu conheci o senhor Antônio, a gente conversou, ele era na época diretor da Rádio Paraty FM, e ele perguntou para mim o que eu tinha assim, a ideia de fazer. Eu falei, senhor Antônio, eu gosto muito de esportes, né? Eu expliquei minha história para ele. Aí ele pediu para que eu fosse na rádio, na época. Tem o programa Hora do Esporte, todos os dias, das 18 às 19 horas, na Rádio Paraty. E aí, era uma época, junho de 2013, e aí depois do Campeonato Paulista de futebol, tem uma competição que os clubes disputam ela geralmente no final de julho, começo de agosto, que é a Copa Paulista. A Copa Paulista é uma competição que reúne os clubes que não disputam nem a Série A do brasileiro, nem a B, os clubes do interior e da Grande São Paulo. E essa competição começou no final de julho e começo de agosto. E nessa época eu já estava integrado com a equipe. Então a gente falava como é a rádio comunitária, a gente foca mais nos clubes aqui do ABC. São Bernardo Futebol Clube, Água Santa, Santo André, São Caetano. Entendi. Assim, o Santo André e São Caetano eu já conhecia, porque já disputavam o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, o São Caetano teve aquela época gloriosa do São Caetano. O São Bernardo e o Água Santa, eu tive que ouvir aos poucos para me inteirar de como que era Água Santa, eu não sabia que existia Água Santa. E aí chegou a competição. E aí o Álvaro Gomes, que é o nosso âncora, e o Renan Moreira, que é o nosso narrador titular, eles ficaram pensando como que eles poderiam fazer um quadro para me incluir nas transmissões. Então foi criado um quadro na época, porque na época ninguém sabia assim muito, né? Só quem convivia comigo mesmo, ou quem ouvia a rádio muito, assim, que sabia qual era cego. Então foi criado um quadro, o Ponto de Vista com Felipe Diogo. Então o que acontecia? Eu ficava no estúdio, junto com o plantão esportivo, tinha um narrador no estádio e um comentarista, geralmente era o seu Antônio, o comentarista.
E aí, em determinadas etapas do jogo, ele falava, agora o ponto de vista com o Felipe Diogo. E aí, Felipe, o que você está achando do jogo? Aí dentro do que ele ia falando, claro, eu tinha que guardar, por exemplo, a minha cabeça é o meu não tem como anotar, né? Não dá pra pegar a máquina e escrevendo assim na mesa. Então eu tinha que guardar na cabeça quantos escanteios teve cada equipe, quem pressionou mais, por qual lado cada equipe atacou mais, né? Ó, a equipe do São Marcos está tendo mais pela esquerda, em cima do lateral fulano da equipe do Santo André e tal, tá tendo assim, assim. É claro que algumas vezes você acaba perguntando depois, você não consegue guardar tudo, mas você tem que ter uma fluência no comentário. Em 2000, aí isso foi, a gente fez a Copa Paulista de 2013, fiz o Campeonato Paulista de 2014, a Copa Paulista de 2014. No final do ano, para minha surpresa, até então eu estava fazendo no estádio. O senhor Antônio me chamou junto com o Álvaro. Então, Fê, você está indo bem, estou gostando muito do seu trabalho, só que a gente queria te propor uma outra coisa agora. Foi o quê? Porque a gente queria que você fosse para o estádio o ano que vem. Fosse comentar com a gente no estádio. Meu, aquilo foi uma emoção, assim, até hoje quando eu falo sobre isso, me vem esse pensamento. E porque assim, é diferente, até para os colegas às vezes que estavam nas cabines, né, principalmente dos rádios, às vezes, quem convivia aqui do ABC, beleza, mas quem era de outras cidades, porque não é normal você olhar para uma cabine e ver um cego lá, não é uma coisa normal. E assim, foi uma coisa muito emocionante. Não é comum. Não é comum. Fora dos padrões. Sim, esse é fora dos padrões. Você olhar para a cabine, já teve um colega que questionou, né? Ele deu um toquinho no repórter, escuta, aquele moço ali na série, lembra? E aí a gente começou a fazer nas cabines. Eu sempre tive esse sonho de conhecer como é que era uma cabine, né? Uma cabine de rádio, de campo. Eu sempre tive esse sonho. Agora, se eu falar para vocês que eu achava que eu ia comentar futebol um dia, aí eu tô mentindo. Eu nunca assim. E me veio essa não, eu vou ser um comentarista de futebol. Foi uma coisa que aconteceu. Eu sou muito grato à Paraty até hoje por causa disso. Ao seu Antônio, aos outros colegas também da região do ABC que me incentivaram bastante, né? Joãozinho Martins, J. Alves, enfim, não vou falar o nome de todos aqui para não cometer injustiça. Mas os colegas, assim, quando vieram do interior para fazer jogos, eles olhavam para a cabine e viam, como assim? Explica um pouquinho, né? Não dá para entender. E aí começou, aí fomos seguindo, depois fomos fazendo os jogos, né, os campeonatos, Série D do Campeonato Brasileiro, e por aí foi, né? Depois teve alguns veículos de imprensa que procuraram para entender como é que era esse mecanismo, né? O UOL, depois a TV Globo de Mogi, depois posteriormente a TV Globo de São Paulo mesmo, e aí foi. Muito bem. Ouvindo o Felipe, Diogo falando, ouvindo o Yuri falando, eu tenho o sentimento que para eles não existe nenhuma barreira, né? Não existe barreiras, né? Não é isso, Chiquinho? Você não entendeu isso também? Parece que não existe barreira nenhuma para eles. Acho que a gente já tá calejado, cara. Com o que já nos aconteceu, que, mais uma vez, não é fácil, né? E eu acho que não é todo mundo que tem esse psicológico igual eu e o Felipe tem. Bacana, é verdade. Que nem ele falou, tem muitos deficientes que se acolhem e ficam na mesmice, ficam no mínimo. Não é todo mundo tem esse psicológico que fala, não, quero mais. Não é assim, de chega, luta, fala e quer o seu direito ser imposto e se aceita e brinca consigo mesmo. A autoestima. A autoestima do cara lá em cima, que nem eu e meus colegas têm uma liberdade enorme. Isso é bom, né? Toda hora, Yuri, tá com frio na perna? Eu falei, meu, para, É engraçado. Não, sempre. Não, mas é lógico, é tudo na brincadeira, eu levo totalmente na brincadeira. Eu brinco comigo mesmo. Igual o Felipe, quando chegou aqui, né, começou a falar um pouco das formações dele, a mãe dele falou assim, nada modesto. Eu falei, mas tá certo, né? Se a gente não se reconhecer, né? Às vezes o outro reconhece, né, Chiquinho? O que você acha disso? Olha, eu acho fundamental, né? Você ver uma pessoa assim, como o Felipe,
ter uma condição dessa, isso estimula, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava lá em Brasília, né, nessas andanças para lá, na luta com pessoa com deficiência, e uma palestrante lá era doutora Isabel Maior. Ela é um referencial, eu acho que até internacional, em pessoa com deficiência. Nem quando ela foi chamada para a mesa, ela estava lá em cima assim, de uma cadeira, que eu nem vou fazer aqui como que ela estava, porque parece que ela só mexia a cabeça. Eu falei, meu Deus, ali você pode valorizar as pessoas, porque com toda a dificuldade que ela tem, ser aquilo que ela eu vou te falar, é um estímulo a mais para qualquer ser humano ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu já vi esse vídeo que você está falando dessa pessoa aí. Eu acho que tem um vídeo, eu acredito que ela deve ter sido um referencial. Eu acho que ela é magnífica, ela tem muitas coisas. Ela é palestrante, ela é sensacional. Eu acho que em relação ao depoimento de todos vocês, assim, a gente ouvindo, eu estou percebendo que a participação da família é fundamental, né, para nossa formação enquanto ser humano, para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, sem dúvida nenhuma, para a autoestima, a participação da família é muito importante. Mas as garantias, né, a acessibilidade, a inclusão, o Estado, a cobrança do Estado, um Estado ativo, né, um Estado forte para poder a gente sair desse patamar que nós estamos hoje, que o Yuri inclusive se colocou aqui, que não gosta, que parece, por que a gente tem que estar lutando? Por que tem que ter uma lei específica, né? Então a participação do Estado é fundamental para poder adaptar a cidade, né? A cidade inclusiva. A cidade é fundamental, que a gente tenha uma cidade inclusiva, né? Desde as calçadas, desde os equipamentos públicos, prédios públicos, né? Que a gente tenha uma educação inclusiva, que os professores tenham a formação necessária para poder atender, como o Felipe Diogo colocou assim, eu infelizmente, né, eu tenho 10 relatos aqui que na escola que eu tive lá, que era separado, eu consegui aprender geometria, né, tinha equação. Infelizmente o Estado não estava preparado para poder dar essa formação para mim, né? Então o Estado tem que ser forte, o Estado tem que estar preparado para poder. Não são as pessoas, como o Yuri sempre coloca, o Felipe coloca, o companheiro Chiquinho coloca, né? O problema não está na pessoa, não está na deficiência, mas está a falta de políticas públicas, a falta da inclusão mesmo, para poder a gente estar preparado para aprender tudo, né? Para poder entrar no transporte público, para poder ir para a escola do Estado, a escola municipal, preparada para atender todas as pessoas, né? Todas as pessoas são normais, então... Porque parece que é um castigo, né? Parece que é um castigo. Você nasceu assim, agora você vai ter que pagar. Então a gente precisa de avançar nas políticas públicas, não é um favor, não é um favor que o Estado, o município tem que fazer para ninguém. Somos seres humanos e enquanto ser humano, todos são dotados de direitos, né? Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não fala assim, não, direitos humanos é só para a pessoa que não tem a perna amputada, os direitos humanos é só para a pessoa que não é cega. Não, os direitos é humano. Então, se é humano, é para todos, não importa se é branco, se é preto, se é cego ou se tem uma deficiência física, independente, então tem que ter a política inclusiva para todo mundo. Então, Felipe, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas, né, que tem algum tipo de deficiência e que às vezes encontra as barreiras ou que tem alguma autoestima baixa. O que você gostaria de deixar esse recado para essas pessoas? Bom, primeiramente, né, gostaria de deixar para as pessoas, eu sempre costumo dizer, onde eu vou, onde eu tenho as oportunidades para falar sobre essa temática, que é tão importante, né, a gente debater. Você tem um sonho, né, um objetivo na vida, lute por ele, né, claro que ele não vai ser fácil, mas lute por ele, que você muito provavelmente vai conseguir, claro, dentro das nossas, né, limitações. Não adianta um cego querer ser um piloto de avião que ele não vai conseguir, obviamente, mas se você tem um sonho, um objetivo e aquilo você percebe que está ao seu alcance,
Então, lute por ele e vá atrás que você vai conseguir. Vamos ouvir agora o pai aqui. Eu acho que essa pergunta para você me veio na metade do nosso programa, né? Quando você estava falando das famílias, né? O que te transformou por dentro quando seu filho chegou. Eu queria que você deixasse um recadinho para os pais, para as mães, de uma pessoa ou de uma criança com deficiência. Olha, eu fico até emocionado, né? Eu quero me dirigir agora para essa mãe que tem um filho com autismo, porque como pai de uma criança autista, eu sei da dificuldade, e eu sei a dificuldade que você está enfrentando com seu filho. Então eu quero dizer para você que não desista. Eu conheço mãe que ela se jogou assim, em depressão quando ficou sabendo o diagnóstico do filho. Isso é um momento, isso é sazonal, isso passa. Então eu quero dizer para você que se levante e lute pelo seu filho. E eu digo mais ainda, não lute só pelo seu filho, lute por todas as pessoas com deficiência. Inicialmente eu pensava em lutar apenas pelo meu filho, de querer condições escolares só para ele. Mas eu fui percebendo que em minha volta tinha muitas outras crianças com autismo e com deficiência. E foi aí onde surgiu dentro de mim essa disposição de lutar pelas pessoas com deficiência. Então eu peço a você que está nos assistindo agora, levante-se e lute pelo seu filho e por todas as pessoas com deficiência. É isso a minha mensagem que eu deixo para você. Agora vamos ouvir aqui o nosso colega Yuri. Só complementando isso que o Chiquinho falou, né? Eu acho que o maior pensamento da mãe quando o filho nasce com algum tipo de deficiência é: será que ele vai se aceitar? Será que ele vai ser feliz? Às vezes ela pode estar um caco, destruída, mas o menino está sorrindo e aí tá bom. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Lógico, minha mãe se aceita totalmente, a família totalmente aceita, mas a preocupação inicial dela foi: será que ele vai se aceitar? Eu acho que todos vocês que estão aqui me vendo sabem que eu me aceito muito bem com as quedas da cadeira, gente, pelo amor de Deus. A cadeira não está adaptada pelo Yuri, será? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a maior mensagem que eu posso falar aqui é: se você tem um sonho, vai atrás, não se menospreze pelo que as pessoas falam a seu respeito, não se deixe abalar por comentários pejorativos ou negativos. Vá pela sua cabeça, não vai pela cabeça das pessoas. Você fala: não, mas como é que você vai fazer alguma coisa, você usa a prótese? Eu tentei. Eu nem tentei, porque eu já tá falando que eu não vou conseguir. Eu consigo. Eu só falo que eu não consigo depois que eu tento e falo: não, realmente isso não é pra mim. Como o amigo Felipe falou: não posso ser um piloto de avião, né? É super profissional. Eu gosto do que eu faço, eu luto. Assim como as pessoas perguntam: como você faz? Sem prótese, de joelho, como qualquer outra pessoa. Então não se deixa abalar por qualquer comentário negativo que você recebe na sua vida, independente se você é deficiente ou não. É isso aí. Quero agradecer aqui a participação do Felipe Diogo, do Francisco e do Yuri. Dizer que políticas públicas a gente tem que brigar por elas sim. E aqui no nosso município a gente precisa avançar muito para a gente ter uma cidade mais inclusiva, mais adaptada para todos nós. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, todos nós temos alguma deficiência, porque às vezes a gente tem dificuldade para poder ou fazer uma filmagem, né? Ou para poder fazer, ler uma poesia, para declamar, ou para falar em público, ou para correr. Então todos nós temos alguma limitação. Não somos todos 100%, né? E quando a gente reconhece que a gente tem, você falou assim: eu vou tentar, eu acho que depois que eu vou descobrir que isso é pra mim ou não, mas vocês colocaram, é fundamental. A gente não pode desistir, né? Enquanto ser humanos, independente das nossas limitações, a gente tem sim que buscar o nosso melhor. E cobrar do Estado sempre, né? Do Estado, do município e do governo federal, para que a gente tenha
as garantias, mas que a gente tem, acima de tudo, as leis aplicadas, porque a gente não pode ter uma lei que seja uma letra morta. E para que a lei seja respeitada, depende muito também da cobrança e da atuação da sociedade, dos movimentos sociais, para que faça a lei valer. A verdadeira deficiência é aquela que... A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora, pois até os incapacitados de andar podem serem livres para voar. Thaís Moraes, acompanhe o nosso Papo Nice. Bora incluir, com a Ananice a gente vai seguir. Bora incluir, com a Ananice a gente vai seguir.